Hoje, para conversar sobre pesquisa, eu trouxe Malco Camargos, que é cientista político, é o responsável pelo Instituto Ver, e que vai conversar um pouquinho sobre pesquisa. Malco, muito obrigado por ter atendido esse convite nosso. E eu já começo te perguntando, por que é que o eleitor tem tanta dificuldade de entender esses tiros descompassados das pesquisas? Uma pesquisa traz um candidato na ponta, outra traz outro, embola o meio, margem de erro. Tem pesquisa com 6% de margem de erro. Outro dia eu fiquei assustado com isso. 6% de margem de erro é o erro total. Conta pra gente por que essa miscelânea. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, amigos aqui da bancada. Bom, pobre do eleitor para poder se informar nessa eleição. Ele fica no meio de dois jogos. Um jogo da comunicação, no qual a imprensa busca divulgar números, e pior, depois os candidatos atrapalham esse jogo, confundindo ainda mais, defendendo cada um o lado que interessa. Nós estamos tendo em Belo Horizonte um recorde de pesquisa. Nunca teve tanta pesquisa como temos agora. Assim como a eleição passada nacional nunca teve tanta pesquisa como. É que é um elemento para o eleitor avaliar. Agora, a informação devia ser clara e confiável, mas infelizmente, diferentes metodologias levam a diferentes resultados. Por mais que o TSE tente regulamentar a atividade para garantir uma certa comparatividade e uma certa segurança na divulgação da informação, o sistema ainda permite que haja grandes discrepâncias entre os institutos, o que acaba, em vez de ajudar o eleitor a tomar a decisão, acaba confundindo ainda mais o eleitor. Outro dia, conversando com Berta Macarum, num programa, eu disse para ela que tem uma desconfiança muito grande da eficácia da divulgação das pesquisas por conta do que acontece hoje. O que a gente vê é o espelho da pesquisa e muito pouca gente fala sobre metodologia, universo pesquisado. É verdade mesmo isso? Há essa forma inescrupulosa de aproveitar-se dos dados. Isso pode prejudicar o eleitor na compreensão da eleição? Pode sim, Paulo. Em Belo Horizonte, por exemplo, está tendo um grande debate na reta final agora da importância do voto útil ou não. O que não era para acontecer, né? Afinal, o primeiro turno é para o eleitor manifestar livremente a sua opinião e no segundo turno escolhe, se o candidato dele não estiver lá, o menos pior. Mas dado a dinâmica da disputa, muita gente está fazendo cálculo de voto útil já desde já. O problema é que, sem a segurança da informação, como o eleitor pode fazer o cálculo do voto útil? Então as pesquisas impactam sim, mas não é aquela velha ideia do que o eleitor não quer perder o seu voto. É o eleitor mais envolvido com a política, o eleitor se informando e ajudando a partir das chances de cada um dos players pensar o seu voto. Então o eleitor prestando mais atenção, o eleitor mais engajado, esse pode ser enganado pelas pesquisas, enganado. E uma eleição pode tudo, menos enganar o eleitor em algo que é registrado como ser científico. A propaganda já engana ele de várias maneiras. As pesquisas não poderiam, deveriam todas estar na mesma direção. E esse você toca num assunto que é o assunto mais delicado de todos. Eu tenho conversado muito sobre isso, tenho falado muito sobre isso, como o eleitor fica iludido com esse jogo de dados e informações das pesquisas. Tem me incomodado muito isso. Fala um pouquinho sobre diversas metodologias. Você falou sobre isso. Diversas metodologias que podem impactar em resultados diferentes e não confiáveis. Conta um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro é a forma de coleta. São 3 tipos de coletas distintos. A primeira coleta é a mais tradicional e a mais segura, é a coleta presencial. Então, o pesquisador está na rua ou está batendo na casa das pessoas e conversando com elas. A segunda é pesquisa por telefone. Essa já foi muito eficiente, já não é mais. Por quê? Com a Lei de Proteção de Acesso de Dados, não tem mais cadastro dos eleitores. Então, a descagem é aleatória e você não pode usar aqueles dados para outras coisas. Então, cada vez mais, as empresas de pesquisa têm mais dificuldade de ter cadastro e cada vez menos o eleitor responde à pesquisa. Então, você vai ter sempre um viés de seleção por causa do banco de dados da amostra. E o terceiro, que tem gerado muita controvérsia dessa eleição, é a pesquisa online. Aquele pop-up que aparece no seu Instagram, quando você abre o YouTube, quando você abre o Facebook, aquela propaganda. Pesquisa sobre Belo Horizonte, venha cá e responda. Todas 3 fazem a mesma coisa, captam a intenção de voto do eleitor, mas cada um pega ele num estado diferente. Quem está em casa é o eleitor normal, todo mundo está em casa. Quando é abordado por outra pessoa, acaba respondendo. Por isso a presencial é mais segura. A por telefone já vai ter o viés de que é aqueles que atendem a ligação.
E a de internet, ela tem um outro viés. Ela só mede aquele eleitor mais engajado, que vai parar o que está fazendo a sua navegação para clicar em um link e, a partir daí, responder a pesquisa. Para mim, Paulo, a pesquisa da internet, ela está muito mais para enquete do que para pesquisa. Mesmo fazendo todo o ajuste estatístico que eles fazem depois, adequando os parâmetros da enquete à população como um todo, o modo de entrada é falho. E sabe qual é o maior exemplo disso? Quase não tem indeciso nas pesquisas feitas pela internet. Por quê? Porque o eleitor já chega lá resolvido. Então, ninguém não sabe. E hoje, em Belo Horizonte, na data de hoje, a gente ainda tem mais de 30% de eleitores na espontânea que não escolheram seu voto. E na estimulada, perto de 10%. Ou seja, ainda tem um grande contingente que as pesquisas por internet não captam. Quando você fala no ajuste aos moldes da população, esse ajuste ele pode ser uma maquiagem dos próprios dados. Como evitar que isso aconteça? E outra, o órgão regulador, o TSE, não deveria estar começando a pensar em métodos de proteção, formas de proteção a esses métodos tão confusos? Mas é exatamente isso. O TSE já regulamenta, é bem interessante isso. Quando se registra uma pesquisa no sistema eleitoral, no sistema de registro de pesquisa do TSE, você é obrigado a falar se terá ajuste ou não e sobre quais parâmetros. Por que o ajuste é necessário? Porque, vamos supor, eu faço uma pesquisa com 1.000 eleitores em Belo Horizonte, distribuo a equipe e faço a coleta. Mas pode ser que, no final, o número de eleitores com ensino superior chegou a 15% e eu precisava de 20%. Então, o que eu faço? Eu faço uma ponderação, um ajuste estatístico que eu aumento a importância desses 15% para eles significarem 20%. Então, é nesses ajustes que eu adequo os parâmetros da amostra ao parâmetro da população. Essa é a boa pesquisa. A pesquisa mal feita é aquela que não faz ajuste nenhum. O que vem da rua coloca como se fosse o resultado. Acontece que o que vem da rua tem algumas dificuldades. Por exemplo, as pesquisas presenciais têm mais dificuldade de pegar a classe alta, porque é interfone, são bairros mais nobres, mais difíceis. Então é necessário fazer ajustes para que as classes mais altas também sejam representadas na pesquisa. Com relação às regulamentações, você acha que as pesquisas deveriam ter uma maior participação do eleitor na compreensão dos dados que lá estão e não só esse simples divulgar do espelho, como fazem os candidatos, na tentativa de convencer o eleitor com aquela divulgação de que ele será o vencedor da eleição? Eu falo muito, Paulo, que o número de voto estimulado, que é o que todo mundo divulga para falar que está crescendo, que virou foguete, que o homem disparou, aquele é o número que menos importa na pesquisa. O que importa, de fato, é o que está levando aquele candidato a estar num lugar ou no outro. Por isso que esse universo de pesquisa que a gente vê divulgado na mídia é só a ponta do iceberg. Para baixo, tem os partidos operando com instrumentos científicos sofisticados para tomar decisões importantes em cada um dos passos de campanha. Qual o candidato deve atacar, deve se defender ou não de determinado ataque, qual o tipo de proposta deve fazer, qual área deve abordar. Isso tudo é pautado pelas pesquisas de opinião. Não é essa que tiver na rua, estou com quantos por cento, mas sim o que está levando a dinâmica da competição. Está dessa maneira, o que eu posso fazer para alterar este cenário? Se hoje nós estamos discutindo pesquisa, significa que tem muita gente também discutindo essa realidade e essas pesquisas. Qual é o futuro da pesquisa para as próximas eleições, na sua opinião? Eu acho que o futuro é a gente conseguir captar cada vez mais a opinião das pessoas sem ter que ter um contato direto com ela. Na medida da expansão, universalização da internet e da capacidade de leitura de perfis, chegará um tempo que, com um clique de computador, nós só poderemos estimar qual será o resultado de uma eleição. Isso ainda não é possível. E as pesquisas que usam só o método de coleta digital ainda deixa de fora uma parcela significativa da população, a saber quem é. Pessoas com mais de 45 anos, pessoas que estão digitalmente incorporadas, mas não têm a internet como recurso do dia a dia. Ou seja, a pessoa até tem um WhatsApp, pode até ter um Instagram, mas não navega por ele diariamente como outros grupos. Então essas pessoas estão fora desse universo das pesquisas de opinião que coletam apenas online. Mas chegará um dia que todos poderemos saber a opinião de todo mundo sobre política, acompanhando alguns traços de comportamento na internet, sem que tenha que ser perguntado às pessoas. Esse é o futuro que está por vir.
Agradecer, Malco, porque eu acho que é interessante, às vésperas de uma eleição, aí dia 6 agora o primeiro turno, as pessoas ainda confusas e lendo as pesquisas da maneira mais desconectada possível, eu acho que a gente conseguiu colocar aí um caminho, um sinal de como a gente deve interpretar todos esses instrumentos que são antecedentes à eleição. Malco, muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer, Paulo. Prazer, ouvintes.